Eu era apenas um eco no vazio, uma sombra perdida na escuridão. Minha vida era um labirinto de noites sem estrelas, cada passo me afundando mais em um poço de desespero e solidão. Os dias se arrastavam, pesados e cinzentos, e meu coração era um campo árido, onde nada florescia. Eu procurava por algo, qualquer coisa que me preenchesse, mas só encontrava mais vazio. As pessoas me olhavam com julgamento. Seus sussurros eram como pedras atiradas contra minha alma já ferida. Eu era conhecida por meus erros, definida por minhas quedas. Dentro de mim havia uma tempestade constante, uma guerra que eu travava todos os dias e perdia todas as noites. Eu me sentia presa, acorrentada a um passado que me assombrava e a um presente que não me oferecia saída. A esperança era uma palavra distante, um conceito que eu não conseguia mais compreender. Quem poderia me ver além das minhas cicatrizes? Quem poderia me amar em meio a tanta ruína? Eu estava quebrada, fragmentada, e acreditava que esse seria meu destino eterno. Vagar por um deserto de dor, sem encontrar um oásis de paz. Cada amanhecer era apenas o prelúdio de mais um entardecer sombrio, e eu já não sabia mais quem eu era, nem para onde estava indo. Apenas existia um sopro de vida em um corpo que já se sentia morto. Então um dia, no meio do meu deserto, ouvi falar dele. Falavam de um homem cujas palavras eram como água fresca para a alma sedenta. Diziam que ele via o que ninguém mais via, que ele tocava o intocável e amava o que o mundo desprezava. Um fio de curiosidade, frágil como uma teia de aranha, começou a se formar em meu coração. Será que ele poderia me ver? Será que ele teria algo para mim, além de condenação? Com o coração batendo forte entre a dúvida e um anseio desesperado, eu fui ao seu encontro. E lá estava ele. No instante em que nossos olhares se cruzaram, o tempo parou. Não havia julgamento em seus olhos, apenas uma compaixão profunda, um amor que eu nunca havia conhecido. Ele não viu a pecadora que todos apontavam, ele viu Maria. Ele viu uma filha perdida, ansiando por um lar. Naquele momento, uma luz intensa, mais brilhante que 1000 sóis, atravessou a minha escuridão. Era uma luz dourada, celestial, que não apenas iluminou o ambiente, mas penetrou cada fibra do meu ser. Senti como se correntes pesadas, que eu carregava por anos, simplesmente se quebrassem e caíssem ao chão. O ar ao meu redor tornou-se leve, angelical. Uma onda de paz me inundou, lavando toda a sujeira, toda a vergonha, toda a dor. Foi mais do que um encontro, foi um resgate. Eu estava afundando e ele estendeu sua mão. Naquele instante, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu fui encontrada, eu fui liberta. A partir daquele dia, meu caminho mudou de direção. Eu não andava mais sozinha pelas sombras. Eu caminhava na luz. Ao lado dele, tornei-me sua discípula. Uma seguidora fiel, ansiosa por aprender cada palavra que saía de sua boca. Minha vida, antes dedicada a servir meus próprios desejos vazios, agora encontrou propósito em servir ao Mestre e aos que o seguiam. Eu caminhava ao lado dos outros discípulos, homens que também tiveram suas vidas transformadas. Juntos, éramos uma família improvável, unida por um amor que transcendia todas as diferenças. Eu ouvia seus ensinamentos, e cada parábola era como uma
semente plantada em meu coração que finalmente começava a florescer. Eu via curar os doentes, dar vista aos cegos, fazer o paralítico andar. Testemunhei milagres que desafiavam a lógica humana, e minha fé se fortalecia a cada dia. Ele não apenas me libertou dos meus demônios, ele me deu uma nova identidade, um novo propósito. Eu não era mais definida pelo meu passado, mas pela graça que me alcançou. Aprendi sobre perdão, sobre humildade, sobre um reino que não é deste mundo. Cada passo ao lado de Jesus era um passo para longe da antiga Maria e um passo em direção à mulher que ele me chamou para ser. Minha jornada não era mais um labirinto de dor, mas uma estrada de descoberta e crescimento espiritual, guiada pela luz do Salvador. Eu estava lá? Eu vi quando o prenderam, quando o acusaram falsamente, quando a multidão que antes o aclamava, agora gritava por sua crucificação. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Aquele que me deu vida estava sendo levado para a morte. Fiquei ao pé da cruz. E cada gota de seu sangue que caía na terra parecia lavar o mundo, mas também rasgava minha alma. A escuridão que ele havia dissipado da minha vida pareceu voltar com força total, cobrindo o céu ao meio-dia. Vi quando ele deu seu último suspiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O mundo parecia ter perdido sua cor, sua música, sua esperança. Aquele que era a própria vida estava morto. Acompanhamos seu corpo até o sepulcro, uma tumba fria e selada com uma pedra pesada que parecia selar também todas as nossas esperanças. Os dias que se seguiram foram um borrão de luto e medo. Estávamos perdidos, como ovelhas sem pastor. A luz do mundo havia se apagado e nós fomos deixados na mais profunda escuridão. Tudo parecia ter acabado. Aquele sonho lindo, aquela jornada de transformação, tudo parecia ter sido apenas uma memória dolorosa de algo que perdemos para sempre. Onde estava a promessa? Onde estava o rei? Tudo o que restava era o vazio de sua ausência e o peso insuportável da dor. Mas a história não terminou na escuridão de um túmulo. Antes do amanhecer do terceiro dia, movida por um amor que a morte não conseguiu apagar, fui ao sepulcro para ungir seu corpo. Meu coração estava pesado de saudade. Minhas mãos carregavam os aromas, mas minha alma carregava o luto. Quando cheguei, meu mundo virou de cabeça para baixo mais uma vez. A pedra, aquela pedra enorme e pesada, havia sido removida. O túmulo estava vazio. O pânico e a confusão me tomaram. Para onde o levaram? Em meio às minhas lágrimas, uma voz me chamou pelo nome. Maria, eu me virei. E lá estava ele, não um fantasma, não uma memória, mas Jesus, vivo, radiante. A luz que emanava dele era celestial, mais gloriosa do que nunca. A dor do luto se transformou instantaneamente em uma explosão de alegria indescritível. As lágrimas de tristeza se tornaram lágrimas de adoração. Caí a seus pés. O Mestre havia vencido a morte. A esperança não estava perdida, ela havia ressuscitado. Ele me deu a primeira e mais importante missão: vá e diga aos meus irmãos que eu estou vivo. Eu, que antes era uma mensageira da minha própria desgraça, agora era a primeira testemunha da ressurreição. A mensageira da maior notícia que o mundo jamais ouviu. Minha transformação estava completa. Eu fui da escuridão para a luz, do desespero para a esperança.
da morte para a vida. Tudo pela graça e pelo poder de Jesus Cristo, meu Salvador, meu Redentor, meu Rei ressurreto. E essa mesma graça, esse mesmo poder está disponível para você hoje. Ele te chama pelo nome. Ele pode transformar sua história, assim como transformou a minha, da escuridão para sua maravilhosa luz. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou o seu coração, se inscreva no canal e compartilhe essa esperança.